hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, vamos ficar em pé. É tão bom ver todos vocês. Obrigado por estar aqui para buscar ao Senhor, amém? A Bíblia fala de Uzias, de enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? E o que você fizer, a melhor opção é você buscar ao Senhor. Porque se você fizer isso, vai prosperar. E o triste sobre Uzias é que ele não continuou firme, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que um dia ele se tornou soberbo, ele se exaltou, e ele caiu, se tornou um leproso pelo resto da sua vida. Há algo sobre adoração que nos faz lembrar que Deus é soberano, que Ele governa as ações dos homens, que Ele exalta alguns e abate outros. A promoção não vem do leste ou do oeste, mas ainda bem que não diz que não vem do norte, porque sim vem. A promoção vem do Senhor. Amém? Deixa de lado as preocupações e ansiedade e olhe para o Senhor e diga: Senhor, estou te buscando. Te amo, Senhor. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place, my hiding place. In times of trouble, I'll run to you. You cover me with your wings when arrows fly, and you surround me, Lord, with your love songs. Say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with your songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Let your healing flow in the name of Jesus. Pai, libere agora a tua cura, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Senhor.
Para aqueles que precisam do teu toque, agora mesmo toque, em nome de Jesus. Cura, cura, cura em nome de Jesus. Não é necessário que alguém te toque. Somente um toque do Senhor, que está agora, neste lugar. E Ele pode te tocar onde você está. Em nome de Jesus, receba sua cura agora. Alguém está sentindo dores no peito? Você tem passado por alguns dias de muita preocupação, mas agora mesmo, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor. E eu declaro perfeita cura sobre você. No seu peito agora, no seu coração, no seu corpo, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Alguns com irritações por todo o corpo. Você não sabe o que está acontecendo. O Senhor te cura agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você está sentindo algo sobre você? Está sentindo? Obrigado, Senhor. Amém. Alguém machucou um dedo da sua mão e você está com dificuldade de endireitá-lo? Endireita esse dedo agora e começa a fazer o que não podia fazer. Se estava com dor em uma área e não conseguia mover por causa da dor, mova agora em nome do Senhor Jesus. Receba seu milagre, receba sua cura agora em nome de Jesus. Alguém machucou o braço recentemente, não conseguia levantar, então levante agora em nome de Jesus e veja o que o Senhor fez. Amém. Amém. Faça agora mesmo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Você que estava com este problema e não podia levantar o seu braço, mexa agora mesmo o seu braço. E se a dor já foi embora, acene para mim. Se a dor foi embora, acene agora, aqui neste lugar. Todos os curados, acenem agora. Faça isso, acene agora. Olha lá em cima. Eu consigo te ver lá em cima, acene mesmo, faça isso. Ok? Esse auditório é muito grande. Ok, segure as palmas por enquanto, para vermos quem foi curado. Acene, se você recebeu, acene. Em nome de Jesus. Aquele que foi curado do dedo, dá para endireitar o dedo agora? Acene para mim bem forte. Acene bem forte, por favor. Olha lá atrás, está lá atrás. Parece que tem muita gente. Amém, parece que os dedos foram endireitados lá atrás. Olha só isso. Acene, por favor. Não pare de acenar para que as câmeras te achem. Glória a Deus. Os dedos foram curados. Amém. Amém, amém. Lá em cima tem muita luz, mas se você acenar bem forte eu posso te ver. Seja qual for o problema, se você foi curado, a dor foi embora, a dor no peito foi embora, você pode respirar fundo, você foi curado. Dê glória a Deus. Quando você testifica, você mantém a sua cura. Quando testifica, você mantém o que Deus fez por você. Então, se entrou aqui sentindo dores mais uma vez, não aplaudam, coloquem as mãos para baixo. Se entrou com dor e a dor agora foi embora porque o Senhor agiu aqui de maneira sobrenatural e agora não sente mais dor, acene bem forte. A dor já foi embora, não sente mais nenhum sintoma, então acene. Faça bem forte para que possamos te ver. Isso. Muito bom. Ok. Por favor, mostrem aqueles que estão aqui embaixo. Os que estão embaixo. Não tem mais dor nenhuma. Não faça pela fé, queremos saber quem foi curado. Ok? A dor foi embora? Glória a Deus. Ok. Agora, aqui no meio, podemos mostrar a todos que foram curados hoje. O Senhor está trabalhando rapidamente. Acene, por favor. Olha isso, todas as pessoas acenando. Vamos dar a Jesus toda a honra, toda a glória e louvor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, obrigado, Senhor. Aleluia. Foi muito rápido. Temos mais canções, certo? Mas Deus curou. Glória a Deus. Você pode se assentar. O Senhor não terminou a obra. Se foi diagnosticado com algo, o Senhor pode te curar onde estiver, enquanto estivermos pregando a palavra. Amém? Glória a Deus. Está feliz por ter vindo? Aleluia. É tão bom ver cada um de vocês. Você está pronto para a palavra? Está pronto? Acho que não. Você está pronto para a palavra? Se você está pronto para a palavra, você trouxe a Bíblia, certo? Não mostre o celular.
Você trouxe a Bíblia, certo? Quero ver quem trouxe a Bíblia. Alguns trouxeram Bíblia tão grande que dá para matar alguém. Ok. Nós sempre colocamos na tela também. Mas há algo sobre a Bíblia que, se você tem uma delas impressa, eu não estou falando daquelas no celular, sabe, e tudo mais, mas uma cópia impressa tem algo diferente, sabe? Até quando você carrega, às vezes, num shopping, é um testemunho. Se alguém te perguntar o que é isso, você fala que é manual do fabricante. Não, o que é realmente isso? Você diz, um livro para ter sucesso. Sucesso em todas as áreas da vida, amém? Ok, vamos direto à palavra de Deus, porque temos que falar um assunto muito importante. Vamos nos aprofundar nisso. Amém. Quer ir mais fundo? Certo. Pronto? Vamos de Gênesis a Apocalipse. Primeiro, vou pedir ao pastor Lawrence que venha aqui. Ele vai explicar o mistério dos chifres em Daniel. Ok, você está pronto e depois o pastor Joe vai vir aqui explicar para você sobre os mistérios da iniquidade, que foi mencionado pelo apóstolo Paulo. Está pronto? E depois o diretor da nossa igreja vai vir aqui explicar para você, ok, quando a Rússia vai atacar a Israel, certo? Em Ezequiel 38. Por falar nisso, eu quero que você saiba que recentemente a Rússia tem colocado parte do seu exército na Síria. E sabia que tem uma profecia na Bíblia, em Ezequiel 38, que fala sobre um ataque que virá do norte? Isso ainda não aconteceu. E os teólogos estão esperando que isso aconteça, porque quando você olha, até agora não teve nenhum tipo, poderíamos dizer, de ajuntamento de exército ou de tropas da Rússia no norte. Mas há um acontecendo agora. Vamos esperar, porque estamos observando os tempos desses dias. E a Bíblia diz que Deus vai proteger a Israel. Ezequiel 38. Quando chegar em casa, leia. Vai te mostrar as nações envolvidas. E como Deus vai proteger Israel, fala até de armas modernas. Fala até como, quando a guerra tiver terminado, que se alguém ver um osso em uma das montanhas de Israel, não podem tocá-lo. Parece que é algo que está contaminado. E vão ter que esperar por 7 anos para purificar a terra. Então, em algumas partes, vai ser como algumas áreas serão atingidas por armamento nuclear ou algo assim, mas Deus vai agir usando até mesmo o exército de Israel. Deus já fez isso no passado, mesmo sendo eles poucos. Então, os teólogos estão esperando isso acontecer. Temos acompanhado as notícias e parece que estão ajuntando as suas tropas no norte de Israel e parece que já teve até confusão com a Força Aérea de Israel. São dias interessantes os de hoje. Amém? Alguns perguntam, Ezequiel 38 vai acontecer depois do arrebatamento? Ou antes? Para responder, o pastor... Quem vai explicar? Pastor Gabriel? Pastor Mark! Ok, vamos agora à palavra de Deus. Vivemos dias interessantes. Quero compartilhar sobre quando as coisas vão de mal a pior na sua vida. E você se pergunta, onde está Deus? Onde está Deus neste momento tão difícil da minha vida e talvez você recentemente recebeu um diagnóstico negativo dos doutores e talvez você tenha um problema na sua família e as coisas estão ruins. Onde estão as promessas que Deus fez para nós? Onde está o cumprimento da promessa que oro tanto? Quero te falar algo, mesmo que as coisas não estejam trabalhando muito bem a seu favor, Deus está trabalhando por você. E às vezes Deus coloca as coisas no lugar, de repente, bem, olha, Deus não libertou Israel antes do Mar Vermelho. Certo? Deus não deu vitória para eles antes do Mar Vermelho. Deus esperou que eles chegassem ali, eles viram o problema, clamaram ao Senhor, o inimigo estava vindo em direção a eles, prontos para atacar, matar e aniquilá-los. E então, Deus abriu o Mar Vermelho. Então, às vezes, Deus age assim. Nós não valorizamos muitas coisas. Muitos não sabem que Deus até os protegeu de um acidente, ontem mesmo. Talvez o diabo planejou que você morresse antes deste ano, no ano passado. Talvez ele enviou uma doença que, enquanto chegava, foi cortada por um anjo do Senhor.
E o Senhor te deu livramento, e muitas vezes nós não damos ao Senhor a glória devida por isso. Vemos muitas vezes como Deus protegeu Israel, até falamos sobre proteção, eu escrevi um livro sobre isso e eu creio na proteção divina, mas muitas vezes nós não clamamos ao Senhor ou não o agradecemos pela proteção que nos deu, pelo livramento ou pela sua ajuda. Só agradecemos por aquilo que sabemos. E na história de hoje nós vamos ver como Deus trabalha assim. É a história de Esther. Vamos ver essa história? Quantos aqui já leram o livro de Esther? Aconteceu no ano 483 a.C. E o homem com quem ela casou, o rei dessa história que você já conhece muito bem, então eu só quero falar um pouquinho do contexto. O homem com quem ela casou é muito famoso na história, que caiu, como diz a história, contra o exército da Grécia, que foi o Xerxes. Xerxes o Grande. Xerxes, como na história, mas é conhecido na Bíblia como o rei Assuero. Foi ali que ele fez aquela escolha, e a Bíblia diz que Esther era uma mulher muito linda, mas na verdade ela alcançou o favor do Senhor. Ela era linda, mas haviam outras mulheres lindas naquela época, mas ela alcançou o favor. E nessa noite você vai alcançar o favor do Senhor, amém? E eu quero falar algo importante sobre a palavra de Deus. Sempre quando ouvir a palavra, preste bem atenção. Eu quero falar principalmente aos jovens. Aprendi algo quando era jovem, certo? Mais jovem. Aprendi algo quando era mais jovem. Aprendi isso, que havia um jovem que na escola foi reprovado. E o que aconteceu foi que ele foi desafiado por um líder a memorizar todo o livro de Provérbios. E ele aceitou. Sabe o que aconteceu? De reprovado, ele só teve nota alta. Agora, a Bíblia fala sobre geometria, ou sobre ciência, ou sobre história, matemática, sobre talvez lei, ou que estiver estudando. Não, sabe? Pode até falar sobre isso, mas muitas vezes são histórias e também nos fala sobre o Senhor e daquilo que o Senhor pode fazer, mas ainda assim tem um poder sobre a sua vida. Seja qual for a sua profissão, se você é estudante, ou talvez você esteja já cuidando de crianças, amém, talvez como professor, ou talvez um advogado, um doutor, seja o que for, quando você toca na palavra de Deus, você toca no poder para te fazer prosperar. Há algo sobre ler a palavra de Deus e gastar tempo na Bíblia, e estudar a Bíblia, que te faz prosperar. Você vai ver isso quando Deus falou para Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés. Deus falou para ele meditar na palavra. Tudo o que fizer, prosperará. Saliach, em hebraico, tudo o que fizer, prosperará. Você vai ter muito sucesso. Não só sucesso, mas muito sucesso, porque tem sucesso que te afasta da família. Sucesso que, sabe, prejudica outra área da sua vida, mas muito sucesso. E a Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que medita na palavra de Deus, tudo o que fizer prosperará. Tudo. Se tocar na palavra de Deus, vai tocar na prosperidade. Não estou falando de dinheiro, certo? Pode envolver dinheiro, porque quando você prospera em tudo o que faz, você até vai adquirir riquezas, amém? Está ouvindo, igreja? Mas não só isso. Quem medita na palavra de Deus, as suas folhas não caem. A folha será sempre verde, fala de saúde. Fala sobre renovar a mocidade como da águia. A Bíblia fala como serão seus dias, também serão as suas forças. Bem, a ciência nos fala que quanto mais velho você está, quanto mais dias você viveu, quando isso acontece, você começa a cair. Você envelhece, isso acontece porque você aprendeu isso, você aceitou isso e não gasta tempo com a palavra. E esse poder, então, não é impartido para você porque você não medita na palavra de Deus, você assiste o noticiário, você ouve aquilo que as pessoas estão dizendo, os estudiosos, e eles dizem isso porque estudaram isso, eles conhecem isso e por isso falam tudo aquilo que eles estudaram. Amém? O que aprenderam. Mas olha, o fato é este, quando você gasta tempo com a palavra de Deus, você tem uma visão diferente, porque a Bíblia diz que Ele renova as nossas forças. Quanto mais dias tiver à sua frente, você talvez tenha 20 anos de idade. Você tem mais 20 anos pela frente. A Bíblia diz que quando os dias aumentarem, agora você tem 40. Quando aumentar os seus dias, aumentarão suas forças. É o oposto do que o mundo dita, isso é o oposto. E Caleb,
é sempre uma minoria, até comparado a crentes. Haviam 12 tribos, 12 líderes, mas somente um deles creu em Deus para ser forte como era no dia que Moisés o enviou. Tinha 85 anos. Pense nisso. A palavra de Deus vai limpar a sua mente. E assim não aceita as coisas do mundo facilmente. Está me ouvindo, igreja? Quando o mundo falar que não tem mais jeito, olha bem, no livro de Esther, primeiro, se quiser anotar, escreva isso. O nome de Deus não é mencionado ali. O nome de Deus não é mencionado nesse livro. Não fala o nome Deus ou Senhor mencionado ali. No livro de Esther, o único livro da Bíblia que não fala o nome de Deus. Mesmo assim, você pode ver Deus trabalhando. Não é tanto um livro de milagres, porque milagres quer dizer que Deus interveio, mudando uma situação ordinária. Mas muitos acontecimentos que estão registrados no livro de Esther são fatos naturais e sobrenaturais. Então não é um livro que fala de milagres, mas um livro que fala de provisão. Deus mostrando como sendo um Deus de provisão. E a palavra provisão vem da palavra do latim que contém a palavra pro-vídeo. Provídeo. A palavra vídeo você conhece. E a palavra pro em latim quer dizer antes. Vídeo quer dizer eu vejo. A palavra vídeo. Certo? Então Deus vê a necessidade antes e ele provê. Provisão. Até a palavra provisão é visão antes. Antes de acontecer, Deus provê. Não pode ter medo que a vida vai trazer surpresas ruins. Eu tenho que ficar no assunto de hoje. Mas estamos aqui para estudar a Bíblia. E outra coisa sobre a Bíblia é quando toca a Bíblia, toca em saúde. Provérbios 4:22 diz: ela, a palavra de Deus, é vida. Diga vida. Para quem a encontra. E saúde, diga saúde. Para toda a sua carne. Mesmo não entendendo, quando abre a Bíblia e lê uma parte, tem um efeito que rejuvenesce, um efeito que também traz uma provisão, também traz a saúde. Amém? Dá para ver no rosto daquele que estuda a Bíblia, porque o rosto brilha. Os olhos brilham. Ficam mais jovens e mais fortes, como resultado, porque estudam. Mas no momento que você não estuda, você vai ver que a sua vida fica mundana e se torna natural. A primeira coisa que aprendemos no livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado. Ok, mas o nome de Deus é mencionado de forma escondida. Eu vou falar sobre isso. Deixa eu te dar um exemplo. Graça, como se escreve isso? G-R-A-C cedilha A. Então podemos usar esse exemplo e dizer G, governo. Depois, R, riquezas. A, alcançada. C, de Cristo. A, abençoado. Quando Cristo reina, somos abençoados. Isso é graça. Isso acontece no livro de Esther. Amém? Sabia que vemos 4 exemplos disso do nome Yahvé no livro de Esther. Está oculto. E como se escreve Yahvé? Alguns dizem Y, H. Não, em hebraico vai ser Yod Rei Vav Rei, mas por conveniência falamos Y, HVH. Então olha aqui. Lembre-se, é como o chinês. Não é difícil para nós entendermos. Hebraico se lê da direita para a esquerda. Ok, da direita para a esquerda. Olha bem, quando você também toca na palavra de Deus, não é somente vida para quem a encontra, mas saúde. Saúde para toda a sua carne. Provérbios 4:22. Saúde para toda a carne. Você sabia que muitas vezes quando tomamos remédio, vai trazer a solução para um problema, tirar a dor ou um sintoma, mas não vai trazer saúde para toda a carne. Na verdade, dá um problema para outra área. Talvez vai ter que ir ao banheiro algumas vezes, mas só a palavra de Deus é remédio, que é saúde. Provérbios 4:22. Saúde para toda a carne. Quando você encontra a palavra, traz saúde para toda a carne. Então hoje à noite tenha a expectativa de quando sair deste lugar, vai sair com mais saúde, mais forte, amém? E mais próspero em todas as áreas da sua vida, não somente dinheiro, mas realmente próspero, amém? Essa é a palavra de Deus, você toca nela e toca prosperidade, e toca também sucesso. Acho que você não está entendendo. Você já me ouviu falar da analogia do fazendeiro que falou ao filho para ler a Bíblia, ele disse, eu não sei porquê, eu não consigo nem mesmo entender a Bíblia. O fazendeiro disse, ok, meu filho,
Entendi o que você está dizendo. Então pega um pouco de água do rio e regue essas plantas aqui. O filho ia pegar um balde e o pai disse, não pega isso. Aqui era um tipo de cesto, aqueles cestos feitos de madeira. Então pega isso e vai encher de água. E o filho disse, pai, isso não vai encher de água, mas pega, faça isso. E o filho foi e tentou fazer o que o pai mandou, e ele veio correndo com a água, mas vazou. Pai, eu te falei, ele disse, faça de novo. Ele foi e voltou de novo. Fez isso várias vezes. Pai, eu não sei o que você está fazendo. Não tem como carregar água. Mas o pai disse, olha para o cesto. Ele olhou, olha como ficou limpo. Mesmo não entendendo a palavra de Deus, parece que vaza, parece que vaza. Você acha que não está retendo nada. Mas olha como a sua mente ficou pura. Amém? Amém? Ok, então, diga Yud. Da direita para a esquerda, quero que memorize isso. Essas letras aqui no hebraico, Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. Da direita para a esquerda, Yud, Rei, Vav, Rei. Espera, eu quero parar um pouco. Essa igreja é incrível. Eu amo essa igreja. Amém? Muitas vezes temos que explicar tudo desde o início. Mas vocês aqui me ajudam tanto. Então, aqui temos Yahvé. Acabamos de cantar isso. Yud, Rei, Vav, Rei. Yahvé. E no livro de Esther, o nome Yahvé está escondido nele 4 vezes. Ok? Uma vez aparece como eu sou. Aie. Eu sou o que sou. Agora deixe-me explicar isso. No Salmo 96, verso 11, temos o seguinte: alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Gostaria que a terra, onde você mora, fosse alegre, toda a sua família alegre. Os céus devem se regozijar primeiro. Então a terra se alegrará. Essa é a ordem de Deus. Posso ouvir um amém? Mas se olharmos no hebraico, lendo da direita para a esquerda, no hebraico diz, certo? Regozijem-se, Yishmaku Hashamaim Vetagel Haaretz. Yud, primeiro, Rei, Vav, Rei. Sem o Senhor, a terra não se alegra. Sem o Senhor, nem o céu se regozija. Amém? Então mostra claramente que o nome de Yahvé está aqui. Então, mesmo que o nome de Deus não está no livro de Esther, quando você lê no português ou em outro idioma, mas no hebraico aparece de forma escondida. Sempre que aparece, é uma parte importante da história. Sempre que acontece um fato importante. Acaba mudando todo o cenário. Você quer ver? Está feliz com isso? Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo acontece na sua vida. Deus trabalha por trás das cenas. E você não gosta do que você vê. Na história de Esther nos fala de um homem que era muito malvado, um homem ruim. Não posso dizer que era burro, porque você sabe que as pessoas mais loucas são, na verdade, inteligentes de uma maneira, de certa forma, malvada. Como Hitler, ele sabia como ajuntar multidões. Então ele não era completamente louco, fora da sua mente. Aqui também havia um homem mau chamado Amã. E vemos um herói nessa história, Mardoqueu, que é um tipo de Cristo. E é lógico a heroína, que é Esther. Esther, cujo nome no hebraico era Hadassa. Hadassa quer dizer murta. Mas trocaram seu nome para o nome persa, porque estavam na Pérsia. E o seu nome se tornou Esther, que quer dizer estrela. E ela é a estrela dessa história. A verdadeira estrela é Deus. Por que Deus não colocou aqui o seu nome? Por que não tem o seu nome neste livro? Nesta época, Israel não estava no lugar que Deus gostaria que estivessem. Estava no cativeiro. Lembra da história como eles adoraram outros deuses e o Deus que os tirou do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho para eles e deu para eles a terra que mana leite e mel, e eles começaram a pecar contra Deus, e Deus mandou profeta após profeta, eles até mataram alguns profetas, e finalmente Deus disse, basta, vou dar a última chance, e se arrependerem, eu os restaurarei, mas eles não quiseram, então foram para o cativeiro. E o tempo dos gentios começou. A cabeça de ouro, o peito de prata e até os pés.
Um dia eu vou falar disso em detalhes na visão de Daniel. Melhor dizendo, a visão de Nabucodonosor que Daniel interpretou. É o tempo dos gentios, ainda estamos no tempo dos gentios, não estamos nos pés. Ainda. É muito interessante. Israel deveria ser a nação que lideraria as outras. Um dia será quando Jesus voltar. Ele vai reinar em Jerusalém. Essa profecia vai se cumprir, mas por causa do pecado deles. Eles foram cortados e o tempo dos gentios começou com Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dá para ler isso no livro de história. O tempo dos gentios então começou até chegar o Império Romano, que foi avivado através dos países da Europa. E não podemos limitar somente a Europa, porque esse Império Romano cobre até o Oriente Médio, até Israel está debaixo deste império. Um dia falarei disso. Irã e Iraque também fazem parte disso, e daí vai sair o anticristo. Eu não posso falar onde vai sair exatamente, mas vem do Império Romano. Ele virá e vai trazer paz mundial para todos os habitantes da terra, e ele vai ser um homem muito inteligente também, mas o seu propósito é aniquilar os judeus e também os cristãos. Agora, nós não vamos estar aqui, vamos ser arrebatados porque estudamos a Bíblia. Ok? E Jesus falou para eles sobre o ano 70 em Lucas, dizendo que quando os exércitos cercarem Jerusalém, o exército romano cercou Jerusalém, por causa da rebelião do povo daquela época, eles a cercaram e deixaram algumas pessoas saírem, porque quanto mais pessoas saírem, menor a resistência. Menos pessoas para lutar, certo? Deixaram pessoas saírem. Jesus disse, quando virem isso, Jerusalém cercada, ele disse, fuja para as montanhas. Sabia que isso aconteceu no ano 70. Certo? E os cristãos se lembraram do que Jesus disse. Antes de acontecer, eles perceberam que aquilo ia acontecer. Antes da cidade ser cercada, eles saíram do país. Nenhum crente só morreu. Sabia disso? E essa aqui foi uma profecia. Porque sabemos, nós podemos agir. Então vamos à palavra agora na história de Esther. Essa Esther, ela era uma órfã e Mardoqueu cuidou dela. Mardoqueu já era na época um ancião e ele cuidou dela. E podemos ver no capítulo 1, os indianos vão gostar disso. Capítulo 1, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. E os indianos digam, amém. Vemos aqui, Índia mencionada na Bíblia. Sabia que a China também é mencionada? Se procurar, você vai ver que é chamada Sitim, S-I-T-I-M. In quer dizer plural, Sit, S-I-T, depois foi transformado para Shin. Então a Bíblia também fala deste povo que vivia na época em China, mas por falar nisso, a Índia está aqui. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E escute isso, não se esqueça que quando Nabucodonosor morreu, veio o Império Persa. O peito de prata da visão que Daniel interpretou para Nabucodonosor, o tempo dos gentios, eles reinaram até o continente que é o da África, na Etiópia até a Índia. Era um domínio de um grande território. E outras terras não tinham sido descobertas ainda. Então eles eram, naquela época, o reino que dominava sobre todos. E este rei convidou a todos que viessem ao seu palácio em Suzã. Você pode até fazer uma pesquisa na internet sobre isso, pesquisar o documentário sobre um lugar chamado Suzã. A história de Suzã, S-U-S-A-T-U, certo? Dá até para você ver, porque agora recentemente descobriram o palácio. É lógico que não dá para ver a estrutura, mas dá para ver o chão. E no capítulo 1 fala de mármore preto e branco. E eu pude ver com os meus próprios olhos, porque eu tenho um amigo missionário que foi lá e tirou uma foto desse mármore preto e branco. E está aqui na Bíblia Sagrada falando sobre o mármore preto e branco. O piso. Então, esse palácio foi descoberto.
ok? Ainda está ali. Se quiser procurar, por favor, não faça isso agora, ok? É Suzã, ok? Você vai ver este nome, Suzã. Essa história aconteceu lá. E a Bíblia nos diz que ele estava comendo e foram 180 dias de festa. Dá para imaginar? Todo tipo de comida, e a Bíblia nos revela que eles festejavam e bebiam de taças de ouro. Taças de ouro. Depois que os 180 dias acabaram, ele fez uma outra festa para as pessoas especiais no seu jardim durante 7 dias. E no 7º dia, ele disse, chame a rainha, porque ele queria ver a rainha, porque ela era muito linda. E ele disse para que ela colocasse a sua coroa. Então foram buscá-la, e ela disse não. Disse não ao seu marido. E é aí que a história fica interessante, porque antes do mal acontecer, Deus estava trabalhando para o seu povo. E ela disse não, e o rei disse o quê? E os seus sábios estavam perto dele, e ele disse, vocês ouviram? E os sábios disseram, rei, se isso não for resolvido, todas as mulheres do Império Medo-Persa não vão respeitar seus maridos quando ouvirem isso. Vamos ver na Bíblia, olha aqui. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Sabe quem foi, certo? Esther. Era Deus trabalhando para proteger seu povo. Vamos ler aqui. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até o menor. E essas palavras pareceram bem ao rei. E esta é uma parte importante. Algo vai mudar aqui. Olha a frase, as mulheres honrarão. Vamos ver no hebraico. Rivekel hanashim yetanum, que é dar, yetanum. Ok? Olha isso. Dá para ver Yud, Rei, Vav, Rei em reverso? Ok? Yud, Rei, Vav, Rei. Está em reverso. Se lermos no nosso idioma, está correto. É assim que lemos. Mas, lembre-se que hebraico se lê da direita para a esquerda. Está revertido, sabe por que isso? Das 4 vezes que aparece, 2 estão revertidas e 2 normais. Quando está direito, é Deus reinando diretamente. Quando está em reverso, é Deus mudando tudo, revertendo. E você vê agora, ele está revertendo, tirando Rainha Vasti e preparando o lugar para Esther, colocando-a na posição para ajudar o seu povo. Antes de você ter necessidade, antes do diabo planejar algo contra você, Deus traz a provisão. Deus vê antes da hora. Posso ouvir um amém? Então, algo está mudando aqui e agora, o mandado é feito, a rainha foi tirada, ela deve ter se arrependido, ok? E então, o mandato foi dado, o rei tinha que encontrar uma esposa. Todas as mulheres daquela grande província foram convocadas para irem até o palácio de Suzã, e vamos ler aqui, ok? E chegando a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que de Segai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Neste mesmo capítulo, a Bíblia nos diz que ela era muito linda. Mesmo assim, a Bíblia diz que ela alcançou o favor. Quero dizer isso, que alguns de vocês, Pastor Lawrence, que são de boa aparência, vocês são bonitos, muitas vezes vocês dependem disso para que as portas se abram, em vez de confiar no favor. Mesmo Esther sendo linda, tinha outras mulheres lindas. Só podemos nos destacar com o favor de Deus. Deus concede favor. Amém? Amém? Você não tem muita experiência. Algumas pessoas já têm mais experiência que você. Eles aprenderam com o avô, com o pai, e têm experiência. E você não tem experiência, eles já estão lá. Mas olha, o favor faz a diferença. Se gostarem de você, vão gostar. Amém? Se você ler tudo, vai ver que as mulheres foram trazidas até o rei, mas antes de entrarem na presença do rei, elas até tomaram banho em perfume por 6 meses.
depois um outro perfume, por um longo período de tempo. Tudo era muito bem programado, era muita prosperidade, muito dinheiro e muito luxo. E a Bíblia continua dizendo: assim foi levado Ester ao rei Assuero à sua casa real no 10º mês, e o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Mais uma vez temos graça e benevolência, que foi o primeiro seminário ou conferência que realizei para a igreja Hillsong, chamado Graça e Favor. Amém? E se colocar a sua confiança na graça e no favor de Deus, você vai ter sucesso. Amém? Portas se abrirão. Não dependa da sua inteligência. O problema conosco é que muitas vezes nós somos muito inteligentes, até demais. Você fica dependendo dessa inteligência. Você depende da sua experiência. Não, graças a Deus por ter estudado, por ter inteligência, por ter experiência, seja o que for. Mas dependa totalmente no seu coração do Senhor e do seu favor e da sua graça. Amém? Ok? Por isso que a Bíblia coloca bem aqui neste texto, enfatizando pelo Espírito, que ela alcançou tudo pela graça e favor. Vamos ler? Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos servos, era o banquete de Ester, e deu presentes, segundo a sua generosidade. Agora, o drama começa. Vem aí o próximo capítulo. No próximo capítulo aparece o homem malvado chamado Amã. É uma figura do anticristo. Certo, Amã? Ele era amalequita e os amalequitas odiavam Israel. De fato, quando Israel saiu do Egito, os amalequitas iam por trás e tentavam muitas vezes até aniquilar, matar, destruir crianças, aqueles que ficavam para trás, os idosos e as pessoas fracas. E Deus disse para Israel: não tolerem os amalequitas. O que eles representam? A carne. O que você tolerar e tudo aquilo que você não consegue destruir, vai te destruir. Saul recebeu ordem de matar os amalequitas e não fez. Quando ele estava na montanha de Gilboa, foi um amalequita que o matou. É um princípio, não matamos pessoas hoje. Amar o próximo e amar até os inimigos. Amém? O princípio no Antigo Testamento se refere à carne. Quando você olha a palavra amalequitas, amal, do hebraico é se esforçar muito. Trabalhar com dores, amal. Quer dizer o quê? Que isso é a carne, o esforço humano. Você tem que matar. Matar o esforço carnal. Te causa estresse. Te causa doenças. Você não consegue descansar. Está tirando a sua paz. O esforço carnal. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. É minha responsabilidade. O que fazer? O que tenho que fazer? Olha, pare. Este é um amalequita. Mata-o, senão vai te matar. É um princípio bíblico, ok? Então, Amã era deste povo, os amalequitas. Não sabemos como ele foi parar ali, ele não tinha nascido ali. Ainda assim, ele chegou a uma posição e se tornou um conselheiro de Assuero, do rei. Era como um príncipe. Ele tinha uma posição alta e o rei gostava muito daquele Amã. A Bíblia não fala a razão, mas ele era o braço direito do rei e nem era um persa. E ele estava nessa posição e era muito orgulhoso. Passou um dia no portão do rei. Mardoqueu estava ali. Mardoqueu era o que tinha cuidado de Ester, você se lembra? Ele se assentava no portão do rei porque ele era um homem que também tinha posição. Ele era um oficial naquele reino e província também. Senão não estaria ali no portão do rei. Você está ouvindo? E Amã queria que ele se prostrasse diante dele. Para os persas quer dizer adorar. Não adorarás a outro Deus. Amém? Não adore outro homem. Amém? Não estou falando daquela cortesia dos asiáticos que se prostram, certo? Muitas vezes viram de lado, para o outro lado. Tudo isso nós respeitamos, mas aqui era para adorar. Ele queria que Mardoqueu o adorasse. Quando descobriu que Mardoqueu era judeu, ele ficou ainda mais irado, sabe? Ele ficou mais até louco. E ele odiava os judeus. E vamos ler o que diz. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor.
Porém teve como pouco nos seus propósitos por Amã só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, olha como malvado era. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que haviam em todo o reino. Não queria só destruir Mardoqueu, agora queria destruir todos os judeus. Viu isso? O que acontece? Você crê que Deus está trabalhando por trás da cena, mesmo que especialmente, exteriormente, parece que tudo está contra você? E as pessoas que não merecem promoção a recebem, e você até é despedido. Você é rejeitado. Deus tem algo melhor para você. Você tem que crer nisso. Deus fez isso para que você não passe por algum problema naquela companhia, porque Deus está trabalhando por você. E você tem favor com o Senhor. Quanto mais você crer nisso, quando acontecer, Deus será glorificado. Por isso Deus usa a fé, porque a fé vai demonstrar para Deus, vai mostrar para Deus da sua parte, que você vai dar a Ele a honra e a glória. Porque você acredita no favor de Deus. Quando acontecer, você vai saber a quem dar a glória. Mas se você caminha de forma natural e você não acredita nessas coisas, mesmo que Deus faça algo, você não vai glorificá-lo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero se lançou Pur, isto é, sorte. Era um tipo de dado que eles jogavam rodando, já viu isso? É chamado Pur. Daí vem a palavra Purim. Até hoje, os judeus celebram o Purim pela vitória sobre Amã. E como Deus guardou o povo judeu na época de Ester. É a festa de Ester, e eles celebram todo ano. É chamado Purim, o plural de Pur, que é, na verdade, dados que giravam. Eles jogavam assim, e sabe o que fizeram? Amã e todos os seus homens? Vamos encontrar um dia para matá-los, e vamos pedir ao rei. Então, jogaram os dados, e apareceu o dia 13. Talvez foi daqui que a tradição de que o 13 é o número do azar. Mas para o povo de Deus, o dia do azar vai ser transformado em dia de sorte. Um dia de vitória, um dia de celebrar. Você vai ver isso agora, ok? Foi no dia 13. Vamos continuar lendo aqui o texto de Ester. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês e se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província. Ok. Verso 13 diz, e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. E que dia foi? No dia 13 do mês 12, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Eu não falei que Amã foi ao rei e disse, rei, deixe-me falar isso. Certo? Há um grupo de pessoas no seu reino, eu não sei nem como falar isso. Estou preocupado com o rei. Sabe que eu te considero muito. Mas esse grupo de pessoas praticam as suas leis, não querem saber das nossas. E se continuarem, vão espalhar essa mensagem e vão destruir o teu reino. Sabe que isso não vai ser bom para você. E o rei disse, ah é? Que grupo é esse? O povo judeu. Eu tenho uma ideia. Permita que eu e os meus homens matemos todos eles, para ti. E até falaram em que dia seria. Ok? E o rei usou seu anel de selo. E uma coisa sobre isso, na lei dos persas, lemos isso na história, até na história secular, que quando uma lei é feita, não pode mudá-la. Nem o rei poderia mudá-la. O rei selou com seu anel, que era sua assinatura naqueles dias, na tábua da lei, sim. A sentença de morte foi dada. Mulheres, crianças, em todo o reinado. Durante essa época, na terra de Jerusalém, um decreto havia sido feito. Vou falar sobre isso. Um decreto foi feito por o rei Ciro, que foi um rei que viveu, não imediatamente, mas viveu um pouco antes de Assuero. O rei Ciro fez um decreto para que o povo judeu retornasse para Jerusalém. Vocês podem voltar. Ele permitiu e ele os encorajou a voltar. Sabe por quê? O seu nome foi profetizado pelo profeta Isaías, muito antes dele nascer. Ok? Então os judeus voltaram, entre eles Esdras e Neemias. Quando a história de Ester aconteceu, Esdras e Neemias estavam em Jerusalém, ouviu isso? Então, quando a lei foi dada para destruir todos os judeus no reinado,
Judéia naquela época, Israel estava todo debaixo do Império Persa. Quer dizer que Esdras e Neemias seriam destruídos e o povo com eles. E a pergunta é, por que Mardoqueu e Esté ficaram lá? Não sabemos a resposta. Talvez o Senhor falou para ficarem. Então essa história aconteceu assim, você precisa saber disso. Os remanescentes que voltaram seriam também destruídos. Mas antes que isso acontecesse, Deus colocou alguém no palácio. Não é incrível que Deus prepara Moisés no palácio de Faraó? Coisas pequenas que acontecem e Deus vai agindo, um bebê chorando, e quem sabia que a filha de Faraó estaria tomando banho? Certo, ela viu o cesto e abriu. Um bebê que chorava mudou o destino de toda uma nação. Se ela dissesse, naquele momento não, e empurrasse aquele cesto, já era. Deus usa as menores coisas. E porque nós somos pessoas orgulhosas? Ok, eu mesmo não sou. Somos orgulhosos. Buscamos sempre as coisas maiores e menosprezamos as coisas pequenas que Deus está fazendo. Mas Deus pode usar essas coisas pequenas para mudar tudo a seu favor. Um bebê chorando. Uma mulher com raiva e irada, baste, e ela foi removida. Deus faz isso. Deus faz com que a ira do homem o glorifique. Temos um salmo que diz isso, certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Sabe o que quer dizer? Mesmo que o homem esteja irado contra Deus, talvez esteja irado com os seus filhos, Deus pode usar essa ira para glorificá-lo. Você vai ver. E qualquer cólera restante Deus vai transformar em algo que o glorifique. Aleluia. Agora, vamos voltar a Esther. O dia foi escolhido. Você está entendendo? O que vai acontecer? No próximo capítulo 4 nos fala, Mardoqueu estava clamando com pano de saco e cinza quando ouviu o decreto. Ele enviou uma mensagem. Ele não tinha acesso ao palácio. E Esther estava no palácio. Ele enviou uma mensagem por um mensageiro dizendo para Esther, vamos ver isso? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Posso falar uma coisa? Se Deus nos permite ser usados para fazer algo, considere um privilégio. Porque, você sabe, ajuda virá de outra parte. Se você não quer fazer isso, sabe, isso não vai impedir o agir de Deus. Quando Deus te pede para fazer algo, Ele quer que você seja abençoado, está te posicionando para ser abençoado. Olha, Pedro não era o único que tinha barco no mar da Galileia. Tinha outros barcos ali, mas Jesus entrou no seu barco e disse, eu posso pregar usando seu barco? Parecia perda de tempo, certo? Porque um barco, na verdade, deveria ser usado para poder realizar uma pesca. Se você acha que está perdendo tempo aqui, deixe-me falar isso. Esperar pelo Senhor nunca é perca de tempo, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Até os jovens se cansam, e os jovens também vão cair. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como de águias. Correr e não se cansar? Uau, o que é isso? Caminhar e não se fadigar? O segredo é esperar no Senhor. Então, entrega tudo a Deus. Amém? Depois do Senhor pregar, ele disse, Pedro, vamos pescar. Ele disse, de maneira nenhuma, vamos pescar. E ele deu o quê? Uma rede cheia de tanto peixe que pediram ajuda. Foi um bom salário. Agora, imagine se ele tivesse ido para outro barco. Aquela pessoa receberia todas as bênçãos. Quando o Senhor te pede para fazer algo, está te posicionando. É um privilégio. Porque se não fizer, socorro e livramento virá de outra parte. Quem sabe que você veio ao reino para tal tempo como este. Amém? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, eu creio que tem líderes que ficam assentados porque não querem abrir mão de algo, ou seja o que for, ficam assentados e eles veem outras pessoas com a bênção que seria deles, com a unção e o chamado que seria deles, mas disseram não para Deus, e aquele disse sim. A pessoa recebeu o que ele receberia. Para algumas coisas, Deus tem recompensa. Outras todos nós temos, pela graça, pela fé. Para algumas coisas ele dá a graça e será em vão se você não usar. Mas se usar, ele te recompensa porque você usou a graça que ele te deu. Isso é recompensa. Vamos ler. Não tem mais texto, mas nós só olhamos uma vez o nome de Deus.
No próximo capítulo vamos ver 2 vezes. Algo muda. Agora é uma situação desesperadora. E Esther está prestes a ver o rei. Esther vai se encontrar com o rei. E ela sabia que havia uma lei dos persas que dizia: se entrar na presença do rei sem ser convidada, você morre. O rei deve fazer o convite e quando você entra, ele estende para você o cetro para mostrar que você o agrada. Então, Esther disse: olha bem, certo? Orem por mim, se eu perecer, perecerei. E o momento chegou. Próximo capítulo. Sucedeu, pois, ao 3º dia, que Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, certo? Mais em frente. E diz: sucedeu que vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou o quê? Graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ok. Mais em frente. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Irmãs, isso se chama tempo. Ela não disse: salva o meu povo, sabe? Às vezes, tem que aprender. Amém, usa o seu estômago. Sabe, faça algo diferente, crie talvez um tipo de suspense. Não é incrível o que ela fez? Ela disse: venha o Senhor e Amã. Nessa frase aqui, venha hoje com Amã, está o nome de Deus. Vamos ver. Yavô Hamelech Vehanan Hayon. Olha, dessa vez está para frente porque é intervenção direta. Yud, rei, Vav, rei. Tem tudo a ver com esse banquete que ela preparou. Ok? E Amã ficou tão alegre, ele ficou tão feliz e disse isso para os seus familiares. Certo? Vamos ver. Mais à frente. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual a tua petição? Ser-te-á concedida. Ok. Próximo verso. Esther respondeu e disse: minha petição e desejo é esse. Até mesmo no banquete ela disse: quero fazer outro banquete amanhã. Criando suspense. Certo? O rei disse: fala o que você quer. Te dou até metade do reino. Eu só quero isso. Essa é a minha petição. Venha amanhã. Certo? Para um outro banquete. E neste dia tudo mudou. Vamos ler? Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, que ele não se levantava nem se movera, se encheu de furor contra Mardoqueu. E Amã, porém, se refriou e foi para sua casa e enviou e mandou vir seus amigos e Zer e sua mulher. Mais em frente. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido. Este homem era muito orgulhoso. Amém? Olha, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Como o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tão pouco a rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado senão a mim. Só eu. E o rei no banquete. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Ok, mais em frente. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. E a esposa disse: olha, faça uma forca muito alta, de 50 côvados, mais ou menos 6 metros. Era muito alta. E foi construída atrás da sua casa. Você vai ver, foi construída atrás da sua casa. Ele queria ver isso. Mardoqueu enforcado. Isso agradou a Amã. No verso 13, isso não me satisfaz, está outro nome de Deus. E desta vez, em reverso, olha isso. Isso não me satisfaz. Em reverso, Yud, rei, Vav, rei. Está virado com Mardoqueu, e Deus faz com que a ira do homem o adore. Porque se ele tivesse perdoado ou até tivesse mudado, sabe? Viu? Mas por causa disso, Deus faz com que a ira do homem o adore. Então o que alguém fizer contra o Senhor ou o seu povo, Deus vai fazer com que isso o adore. Só espera. Só espera. Na sua vida pessoal, talvez o diabo fez alguma coisa. Só espere. A saúde vai voltar e vai ficar mais forte. Amém. A provisão vai ser maior. O lugar vai ser de riqueza. Davi disse: foi bom para mim ser afligido. O Senhor me levou a lugares altos. Não ficamos no vale. O Senhor nos faz atravessar o vale. Ele não me leva para
ficar ali, atravessar. Amém? Não diz escapar. Receba 200. Não, pelo vale. Vamos voltar a Ester 5. Certo, esse próximo capítulo eu tenho que ler todo, porque é o meu capítulo favorito. Já vou terminar, mas é o meu favorito capítulo. E olha, eu falei que Deus usa as coisas menores, como por exemplo é Deus que dá para o rei ou para o mendigo o sono. Menosprezamos o sono, mas Deus dá o sono. E Deus pode remover o sono. E às vezes você passa a noite sem dormir. Peça ao Senhor o que o Senhor quer falar. Pegue a sua Bíblia, sabe? Pode ser talvez um ataque. Pegue a Bíblia e passe um tempo com o Senhor. Quando tocar na Bíblia, toca provisão. Quando tocar na Bíblia, toca saúde. Quando tocar na Bíblia, você toca rejuvenescimento da mocidade. Amém? Toca na Bíblia e tem sabedoria. Então, naquela noite, diga naquela noite, quando a família de Amã está falando em construir uma forca bem alta para poder matar e enforcar Mardoqueu, quando tudo isso está acontecendo naquela casa, naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Então, mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Essa parte eu não entendo. De tudo que você pode fazer para dormir, talvez escutar música, ele pede para ler o livro de crônicas. Que monótono! Esse livro, você pode ir na sala de arquivos e, por favor, leia todos os arquivos. Foi assim? Mas foi Deus. Talvez queria algo monótono para dormir. Ok? Ler as crônicas e encontrou. Vamos correr agora um pouco, ok? Encontraram que Mardoqueu tinha feito um favor ao rei. Mardoqueu ouviu falar de 2 camareiros que queriam matar, planejaram matar o rei. E ele falou aquilo para alguém, que falou então para as autoridades e prenderam esses 2. E o nome de Mardoqueu estava nas crônicas, mas nunca foi recompensado. O rei nem ficou sabendo, antes daquela noite sem dormir. O rei disse isso. Que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? Ficou sabendo seu nome. E a esposa do rei era parente dele. Ele nem o conhecia. Que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram coisa nenhuma se ele fez. E na mesma hora, sabe quem chegou? Naquela manhã, bem cedinho, para falar da forca. Amã! Ele entrou. Amã acabou de chegar. O rei disse, quem está no pátio? Certo? Para sugerir que Mardoqueu fosse enforcado na forca que preparou. O rei disse, eu confio nele, ele é o meu braço direito. Vou pedir conselho a ele. Mais em frente, os servos disseram, eis que Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra, mais do que a mim? Somente eu. Acho que quando ele entrou, o rei disse isso e ele... Ok, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Quando é orgulhoso, pensa que tudo é sobre você. De tanta vaidade, pensa que tudo é sobre você. Certo, vamos em frente? Assim disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir. Como o cavalo em que o rei costuma andar. Hoje seria Porsche ou Lamborghini. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu. A palavra judeu está ali. Que se assenta à porta do rei, e coisa nenhuma omitas. De tudo quanto disseste. Rei, quando Deus decide abençoar, é abençoado, meu amigo. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Talvez foi demitido, está sem trabalho, a namorada terminou com você. Amém? Não queria rir, desculpa. O namorado terminou o namoro, e isso não é muito legal. Na verdade, foi um livramento. Ele não era bom para você.
Alguém disse sim. Graças a Deus pelo livramento em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, aquele rapaz era ruim para você, foi-se embora, ele acha que foi decisão dele, mas Deus é quem fez isso para te libertar, para você voar para onde Deus quer te levar. E todo o povo diga, uma vitória, olha isso agora. Mais em frente. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. Lembra que foi ele que falou isso? Teve que fazer isso. E apregoou diante dele, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Mardoqueu voltou para a porta do rei, e Amã se retirou correndo à sua casa triste, de cabeça coberta. E contou a Amã a Zer e sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que aconteceu. Seus amigos e mulher disseram o seguinte: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair da descendência dos judeus, não prevalecerás. Cairás diante dele. Uau, que palavras consoladoras, hein? A ideia da forca foi dela. Olha o verso 14. E sendo eles ainda falando com eles, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar à mão o banquete que Ester preparara. Lembra disso? Agora, a vitória, vamos ver o banquete? E diz assim, vindo pois Amã com o rei, para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester no segundo dia do banquete, qual é a tua petição? E se te dará. E ela falou ao rei sobre o seu povo. Toda a ameaça que estava contra o seu povo. Vamos ler. Olha o que ela disse. Fomos vendidos. Ela faz algumas declarações muito bonitas, mas por causa do tempo vamos até o versículo 4. Fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servos nos vendesse, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então essa é a primeira vez que o rei Assuero descobre que Ester, na verdade, era judia. A primeira parte da história que não lemos, mas se quiser você pode ler depois. Eu só li alguns pedaços, mas muitos conhecem essa história. Mas, na verdade, Mardoqueu disse a ela, não fale quem você é. Até o momento certo. Agora, o rei descobriu que fez um decreto contra ela. Ela disse, o inimigo fez isso. E o rei perguntou, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a se fazer? Só tinha mais um convidado. E ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo. E ele também descobriu que Ester era judia. Uma judia. E disse Ester, o homem opressor e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Certo, então o rei no seu furor se levantou e foi para o jardim pensar um pouco. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida. Ele pulou, a rainha estava no lugar dela, e ele foi até a rainha, rogou por sua vida porque viu que já o mal estava determinado pelo rei. Agora, temos mais um nome escondido. O mal lhe estava determinado. Em hebraico, o mal lhe estava determinado. Yud, Rei, Vav, Rei. Tudo aquilo caiu sobre ele. Quem fez isso? Quem fez? Deus. Ele nunca pensou nisso. Então ele rogava com a rainha. Vamos ler de novo. Ele foi até onde ela estava. Ele pulou e saiu do seu lugar e foi até a rainha Ester. E na mesma hora o rei voltou e viu que Amã estava em cima da sua rainha Ester. E ele disse, você vai forçar a rainha na minha presença? Saindo esta palavra da boca do rei, cobrir o rosto de Amã, os homens fizeram isso. Isso quer dizer que você nunca mais iria ver a luz. Finito. Próximo verso. Agora, Arbona, um dos camareiros do rei, disse, há uma forca de 50 côvados que Amã fez para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Está junto à casa de Amã. O rei disse, enforcai-o nela. Estava na sua casa, a mulher podia ver, os amigos podiam ver, todos se orgulhavam porque estava na sua casa. Ele foi enforcado lá. Enforcaram, pois, Amã na sua forca. Então o furor do rei se aplacou. Preste atenção nisso. Dá para ver em toda a história que aquilo que o diabo planejou, Deus usa para destruir o inimigo com isso. Como a espada de Golias. Se você está aqui hoje planejando alguma coisa contra um crente, e crentes não se alegrem. A Bíblia diz, ore por aqueles que vos perseguem. Sabe por quê? Precisam disso. Porque aquilo que muitas vezes você planeja pode voltar para você. Vamos orar por você. Você talvez não sabe disso, mas você é favorito de Deus.
Aquele que te toca, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Agora vamos até o final. Capítulo 8. Vamos ler um pouco? Espera um pouco. Antes disso, tem mais um nome escondido. No capítulo 7. Lembra a parte que diz, quem é este? Onde ele está? Agora, não é Yud-Rei Vav-Rei. Lembra quando Deus apareceu na sarça ardente para Moisés? E Moisés disse para Deus, como eu vou falar que o Senhor me mandou para o povo de Israel? Eles vão me perguntar, qual é o nome desse Deus? Quem é que te enviou? Deus disse, eu sou o que sou. Em hebraico, Erier, Asher, Erier. Eu sou o que sou. Erier, eu sou. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, foram prendê-lo no jardim, lembra? Ele respondeu para eles. Quando perguntaram quem é Jesus, ele disse, eu sou, todos caíram. Eu sou. Erier, diga Erier. Eu sou. É pronunciado assim, escrito dessa forma. Certo? A, Aleph, Rei, Yud, Rei. Memorize isso. Aleph, Rei, Yud, Rei. Quer dizer eu sou. Ok. Quem é este? Onde ele está? Tem este nome escondido. Erier. Quem é este onde está? Quem se fala Hu no idioma hebraico? É Hu. Essa palavra para quem no hebraico parece com a palavra em inglês Hu. Huzé, Veiese. Quem é este onde está? Aleph, Rei, Yud, Rei. R-E. Sim. R-E. Eu sou. O nome escondido. 5 nomes escondidos no livro de Esther. No capítulo 8 nos fala que houve uma celebração e o rei, certo, falou a Esther para pegar o anel que foi tomado de Amã e dá-lo para Mardoqueu. Esther colocou Mardoqueu sobre a casa de Amã, verso 3. Esther falou ao rei, se lançou aos seus pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Mas o rei já tinha assinado aquilo, certo, aquele decreto que ele tinha feito, e não podia se reverter. E o dia estava chegando, 13. O rei disse a Mardoqueu, Mardoqueu, aqui está, em essência, uma tábua para a lei. O que você escrever, eu vou selar. E Mardoqueu disse, todo judeu na terra, ok, terá o direito de se defender. Todos vão ter o direito de matar aqueles que tentarem matá-lo. E a Bíblia nos fala assim, no capítulo 8, escreve, pois, aos judeus como bem parecer aos vossos olhos em nome do rei, e selai com o anel do rei, é o rei falando, para ele escrever o que ele quisesse e selasse com o anel, para ninguém revogar. Vamos ler mais um pouco? Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, que são as cores da bandeira de Israel hoje. Azul e branco. Com uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre todos os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Quem não era judeu se tornou judeu. Qual é o seu nome? Abraão. E o seu nome? Abacuque. Qual é o seu nome? Miqueias. Qual é o seu nome? Laurence Labinsky. Qual é o seu nome? Gideon Gobert. E o seu? Gabriel Eisbock. Viraram judeus. O povo ficou com medo deles. Mardoqueu se tornou o braço direito do rei. E quem era antes? Mas lógico, alguns inimigos foram mortos naquela época. E aquele dia, o 13, se tornou o dia da festa do Purim. Certo? E também foi o dia 14, 2 dias de festa, para o povo judeu, e é chamado Purim por causa dos dados. E Deus deu a vitória a eles. Em um livro, onde o nome de Deus não aparece, temos Deus transformando a situação. Alguns perguntam por que Deus não colocou ali o seu nome. Abertamente, era um período de Lo-Ami, antes de irem para o cativeiro. Deus disse assim, que durante esse tempo, se eles forem para a terra dos gentios, ele esconderia o seu rosto. Deuteronômio 31, certo? E por causa do tempo,
Vamos ler só um pedaço? Deus disse, esconderei o meu rosto deles. Por quê? Porque eles rejeitaram ao Senhor? Olha para mim. Um dos filhos do profeta Oséias, Deus mandou que fosse nomeado Lo-Ami, não meu povo. Vocês não são meu povo, ok? Durante esse período que Israel estava no cativeiro, é chamado de período Lo-Ami, período do não meu povo. E mesmo assim o coração de Deus se moveu. Não podia reconhecê-los abertamente, na rebelião deles, certo? Mas ele, na verdade, não os abandona, mas os ajuda, os protegendo, os abençoando e guardando. Amém. Nós não somos Lo-Ami de fato. Em Lo-Ami há uma profecia lá. Quando Deus disse que não são mais o meu povo, vamos ler isso. Oséias capítulo 1, versículo 9. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo. Temos o verso 10? Não está no telão, mas vamos ler então nas nossas Bíblias. Certo? Mas vamos ler em Romanos 9, porque creia, este verso 10 é citado por Paulo em Romanos capítulo 9, e assim vamos terminar este culto. Amém? Está pronto? Escute. Ok. Olha o que Deus diz. Romanos 9. Vamos ler verso 24 e o verso 25 também. Os quais somos nós a quem Deus chamou. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Chineses, brasileiros, todos os gentios. Amém? Todos nós somos gentios. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Jesus fez isso por nós. Não vivemos mais nos dias em que, quando caímos e nós fracassamos, Deus nos deixa e esconde o seu rosto. Estavam sob a lei no Antigo Testamento. Nós temos Jesus como sumo sacerdote. E Deus disse, como eu dizia, não é o meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? E também, muitos anos depois disso, dessa história, Jesus voltou para o remanescente fiel, Esdras, Neemias. Deus permitiu que voltassem para ver o que fariam com o Messias. E, infelizmente, o colocaram numa cruz. E então foram espalhados no ano 70 depois de Cristo e agora estão esperando a volta de Jesus para libertar Israel. Eles vão clamar e vão dizer, Baruch Rabá Bashem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, os fariseus disseram a Pôncio Pilatos, que colocou um título na cruz, muda isso, porque eles queriam que Pôncio mudasse aquele título. O que ele escreveu na cruz foi escrito em latim, também em grego e em hebraico. E dizia assim, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. E, olha para cá, nessa figura, foi o que estava escrito em latim, grego e em hebraico. Você consegue ver o nome de Deus ali? Yeshua começa com Yud. A próxima palavra é Ha-Yahudim, Ha-Melech, Ha-Yudim. Ok? Yeshua Ha-Nazarim, Ve-Remelech, Ha-Yudim. A próxima letra é Vav. E a última palavra, Ha-Yahudim, é rei. Yeshua começa com Yud. Ha-Nazarim, de Nazaré. Ve-Melech, começa com Vav. Ha-Yudim, dos judeus, rei. Então, o que os fariseus e o povo de Israel viu na cruz com Jesus pendurado foi Yahvé. E o que Pôncio escreveu foi só o nome dele, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Yeshua, Jesus, Ha-Nazarim, o Nazareno, Ve-Melech, o rei, Ha-Yahudim, dos judeus. Foi o seu título. E assim, os judeus viram o povo de Israel também, Yud-Rei Vav-Rei, crucificado, naquela cruz. Por isso pediram, muda isso. E Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. Deus não permitiu que trocassem. Yahvé, Deus desceu. E viveu entre nós. E morreu para nos salvar. E ressuscitou dos mortos, como sumo sacerdote e pastor. No Salmo 22,
Diz, meu Deus, por que me desamparaste? Salmo 22. No Salmo 23, é onde ele está agora, o Senhor é meu pastor. Bondade e misericórdia me seguirão. Salmo 24, diz quem é o Rei da Glória. Ele voltando, levantai, portas eternas, levantai as portas. Jesus voltando aqui. Amém. Esperamos por ele. Amém. A Jesus seja a glória e toda a honra e o louvor. Amém. Feche os olhos, curva a cabeça neste lugar, neste exato momento. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Salvador, vou pedir agora para que tudo o que aconteceu com Esther e o povo de Israel, você também vai experimentar. Não se esqueça, ele disse, este é o meu nome. O que precisar, como um cheque em branco. Eu sou, preencha. O que você quer que ele seja? Bem, o doutor disse que eu tenho essa enfermidade. Eu sou seu doutor. Eu sou o que cura. Eu sou seu médico. Eu estou tão cansado. Eu sou sua força. Eu me preocupo porque o meu avô morreu cedo, meu pai também morreu cedo. Eu sou a longevidade. Você não sabe, pastor Prince, mas minha empresa está falindo, está tudo acabando. Eu sou seu banco. Eu sou a provisão. Eu sou o que sou. Ele está aqui com toda a sua plenitude. Sua provisão inesgotável. Ele diz, receba-me como seu, preencha o resto. Se este é você onde você estiver agora, você quer perdão dos pecados, quer fazer parte do povo de Deus, faça essa oração e diga, Pai Celestial, creio que Cristo morreu por meus pecados e tu o ressuscitaste dos mortos, quando os meus pecados foram apagados e fui justificado nele. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Quero te abençoar. Obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos que Ele concedeu a Esther. Favor e graça. Que você alcance favor e graça aos olhos de todos a quem Deus quer que você tenha favor. E para aqueles que não foram bons para você, Deus fechou as portas. Mas vai abrir portas de oportunidade, portas de amizade, portas de relacionamentos que serão bênçãos para você, bons para você. Que o Senhor te dê favor para aqueles que realmente importam. Que o Senhor te conceda estar no lugar certo na hora certa. Sempre. Que o Senhor conceda que nenhuma arma forjada contra você, mesmo aquelas que você não sabe, não prosperem. Toda língua que se levanta contra você, ou então qualquer tentativa ou plano do inimigo de homens como Amã contra você, que o Senhor faça cair ao chão e não prospere. Que o Senhor faça que tudo que você faça prospere. Tudo que você tocar, que suas folhas sejam sempre verdes. E que o Senhor te conceda e te abençoe com sabedoria, entendimento e conhecimento, para que quando abrir as Escrituras, elas se tornam vivas para você e falem com você, para que você toque na vida, para que você toque em sabedoria, toque em provisão, para você tocar em saúde, plenitude e cura para o seu corpo. Que o Senhor te dê espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. E tudo o que fizer, pensar ou falar, glorifique aquele, Yahvé, Yeshua, Yahvé que salva. Em nome de Jesus, e todo o povo diga, Deus te abençoe. Nos vemos de novo, ok? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.